programa de hoje a gente vai tratar de um tema que é bastante comentado, que é a doação. A doação, ela pode ser de bens móveis ou imóveis. E ela é regida pelo Código Civil no artigo 538. O que diz esse artigo? Basicamente ele diz que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere o seu patrimônio, bens ou vantagens para outra. Ou seja, ele é um contrato no qual a pessoa, o doador, ele transfere ao donatário um bem imóvel, uma vantagem, ou também pode ser até ações, né, de cotas de empresa, por mera liberalidade, ou seja, não existe via de regra a doação, depois a gente vai tratar mais à frente de outros casos, mas a doação via de regra é uma mera liberalidade minha como doador. Eu quero doar para a Ana um bem, um automóvel, eu vou ali e faço a doação. Só que a gente tem algumas características da doação, que eu fiz umas anotações aqui que eu acho interessante a gente dar uma conversada a respeito. Ou seja, a gente diz que a doação ela tem a gratuidade. Por que da gratuidade, né? Porque ela basicamente é uma intenção livre que eles até falam de enriquecer o donatário. É engraçado esse termo, né, de enriquecer. Não necessariamente enriquecer, pode ser uma coisa, mas pela gratuidade, ou seja, tu recebe uma coisa do nada, eles caracterizam como enriquecer. Seria acrescer o patrimônio. Acrescer, né, o patrimônio. Então, a gente às vezes pode achar, não, mas enriquecer doa, mas é algo que se fala. Em regra, ela é gratuita. Em regra, ela é gratuita, mas a gente vai ver que tem algumas... Sim. Na verdade, eles dizem que o Instituto da Doação ela é gratuita, mesmo que existam condições... Justamente. Uma questão que eu acho interessante também é que eles falam na doação do bem imóvel, né? Eles falam que ele tem um caráter personalíssimo, não real. Por quê? Porque a doação em si ela não caracteriza o direito real. Ele só vai caracterizar quando a doação de bens imóveis, quando do registro do cartório de imóveis. Essa é uma questão interessante também. Depois a gente pode começar a falar sobre as partes envolvidas, que são basicamente duas. O doador, que por livre, espontânea vontade e liberalidade vai doar aquele bem ao donatário, que é a outra parte da questão da doação, né? Às vezes acontece de envolver outras pessoas, né? Quando se coloca alguma condição e tal, na questão da doação, mas basicamente os envolvidos diretamente, digamos assim, nessa questão é o doador e o donatário. E como qualquer contrato, né, a doação ela tem alguns requisitos essenciais, que basicamente são esses. Quais são? A pessoa que vai doar e receber tem que ser agente capaz. O objeto deve ser lícito, ou seja, aquela bem que eu estou doando não é algo ilícito. E possível e determinado ou determinável. O que seria isso, basicamente? A doação é possível, algo que é possível, como o próprio nome está dizendo, determinado, identificado. Determinável é aquela questão, por exemplo, que a gente vai ver mais na frente, que é condicionada a uma coisa futura, a doação, né? Que a gente um termo futuro, então ela é determinável, basicamente é isso aí, e prescrita, forma prescrita, formal, e não defesa de lei, ou seja, que não diga que seja ilegal, né? Então basicamente são esses requisitos essenciais da doação. Ainda dentro daquilo mais ou menos que a gente já falou ali, quando o próprio artigo fala em liberalidade, né? Então não pode ter um vício de vontade, a pessoa não pode ser coagida a doar algo, né? Às vezes a gente vê em filmes, e claro, daí não é na legislação brasileira, daqui a forma como é feito no outro país, ela não segue as mesmas regras, né? Mas aqui não pode ter esse vício de vontade, eu não posso obrigar alguém a me doar algo, né? Se ficar comprovado que foi uma doação... que a pessoa foi coagida a doar, ela anula essa doação, né? Então, só para acrescentar essa característica. E a gente fala do agente capaz, né? Ela não basta ser capaz, ela tem que ter a legitimidade para doar, ou seja, digamos que ela diz que vai ter doar um determinado bem, ela tem que ser a proprietária daquele bem. Então, eles chamam que tem que ser a questão da legitimidade, né?
Sim. E também eles falam aqui uma questão interessante que eu estava pesquisando, né? Que a- apesar de ser a gratuidade da doação aqui que a gente falou anteriormente, ó, ela pode estipular uma cláusula de contraprestação. Isso aí e acontece muito, por exemplo, acontece muito de pessoas que têm muito dinheiro e fazem benemerência. Ela, por exemplo, ela vai doar para determinada pessoa um terreno, aí mas ela faz aquela condição da contraprestação, eu quero que vocês façam uma escola, uma creche, determinada. Então ela é gratuita, mas ela tem a contraprestação, porque a pessoa pode confundir, né? Mas então não é gratuita, não, ela é uma condição que ela estabelece para aquela doação, ou seja, ela está doando com a condição de que faça uma creche. Então isso aí é uma questão que também ocorre, e ocorre bastante essa questão de para questões de benemerência, enfim, né? Depois, uma questão que a gente também estava comentando aqui antes de começar a gravar o programa, é a questão de bens imóveis, de doação de bens imóveis, que é aquilo que cai na regra geral, né, Fabrício? Que, ou seja, superior a 30 salários mínimos, o valor do bem nacional tem que ser por escritura pública. Menos que isso não é necessário. Então, esse é um requisito que é importante. É a mesma regra na hora de comprar e vender, né? Essa transmissão do bem imóvel ele passa por esses requisitos, né? Que se for acima de 30 salários mínimos teria que ser por escritura pública, né? Sim. Precisa de escritura pública, não precisa, não seria particular. Tá? E aqui entra aquela questão também que a gente fala que é previsto no Código Civil do donatário. O outro tem que haver aceitação dele, salvo alguns casos que a gente também vai comentar um pouquinho mais para frente. Ele tem que dar o aceite, digamos assim, a aceitação daquele bem que está sendo doado. E caso não haja essa aceitação, né, tem um artigo ali que prevê que se pressupõe, passado um prazo, se pressupõe que ele aceitou. Se ele não expressamente renunciar esse direito ou não tem o interesse, aí se presume que ele aceitou. Então há uma aceitação tácita, né? Presumido. É o popular quem cala consente. Isso. E depois a gente tem as modalidades ou espécies de doação, que falam dos dois termos, né? Que seriam a clássica, a doação clássica, né? Que é a doação pura, que eles chamam, que é aquilo que eu vou doar para o Fabrício determinado bem, porque eu quero doar sem condição alguma, eu vou doar, então é a clássica da doação que a gente tem. Depois a gente tem a doação condicional, que até fala que é aquela que tem uma condição suspensiva ou resolutiva. Ou seja, é questão do casamento, né, que é o exemplo clássico também, ou seja, eu vou doar determinado bem a uma pessoa com a condição que aquele casamento, ou seja, no casamento ele vai receber aquela doação. Caso esse casamento ele não ocorra por determinada razão, fica suspensa aquela doação resolutiva que eles chamam, não tem mais a validade da doação. Então ela tem uma condição, né? É uma doação condicional que eles chamam. Sim, fica condicionado a algum evento futuro, né? Aí que vai acontecer. Certo, exatamente. E depois também a gente tem a doação modal ou com encargo, que é aquela que eles dizem que é a imposição de um dever, é imposto um dever ao donatário, né? Ou seja, eu faço uma doação para alguém, mas condicionada a que ele tenha que fazer algo, um dever que especificamente para ter validade. Eu vou te doar esse bem, mas tu tem que fazer a manutenção dele. Geralmente, nesses casos de encargo, com encargo, geralmente está atrelado ao próprio bem que está sendo doado. Né? Sim, vai manter, não vai dilapidar, vai deixar... Diferente do condicional. Não é uma contraprestação. Não é uma contraprestação, aqui como diz, é um encargo que ele tem, né, modal, por isso que... E aqui a gente tem aquela questão que, por vezes, as pessoas confundem, não, mas como é que é gratuito, né, oneroso? Porque aqui a gente tem, por exemplo, a doação remuneratória, que é o que se faz para recompensar serviços prestados. Né? Então, por exemplo, eu faço várias coisas para uma pessoa e a pessoa quer recompensar de alguma forma aquilo ali. Então, não é que ela está...
não é, como é que eu posso dizer o termo? Ela não está pagando Ela não pelo tá serviço. pagando, Ela de uma está certa por forma, gratidão. por gratidão. Ela Sim, tá... um exemplo, né? Um médico que cuidou do doador. Né? Sim. É, Ou de um familiar, né? justamente. Familiar, E é. uma questão que fala que é interessante, especificamente nessa modalidade de doação, é que ela não pode ser revogada por ingratidão. Ou seja, doou, doou. Se a pessoa, eu achei interessante essa observação que fala ali na pesquisa que eu fiz. Porque como está condicionado a algo que já foi feito, né? Em tese, né? Ele está dando por algo que a pessoa Sim, já já foi fez. consumado, justamente. E depois a gente tem a doação com cláusula de reversão. O que vem a ser isso? Basicamente é previsto no artigo 547 do Código Civil e é que seria revertida essa doação em caso de falecimento do donatário Antes do antes doador. do doador. Então retornaria para o doador o bem doado. E por fim eu tenho aqui a doação conjuntiva, que é aquela que se faz para mais de uma pessoa. Nada impede que eu faça uma doação de determinado bem para mais de uma pessoa. Então é chamada a resolução conjuntiva. E, geralmente a via de regra é igual para todos, né? Salvo se algo for pactuado no sentido diverso, pode ser, mas se não você pressupõe que é em partes iguais para todos. Depois, a gente tem as cláusulas restritivas da doação. Ou seja, Só que eu tinha anotado aqui que em regra, a doação, só para não. sim, Em regra, ela é escrita, né? sim, via de regra. Mas via de regra escrita. Mas ela pode ser verbal quando for bens móveis, que é fácil a tradição, a entrega. Sim, ela Então, e se faz a tradição ali imediatamente, né? Imediatamente. Que fosse o celular. Vou dar um celular celular para alguém, ó, te toma meu doar, celular. eu gostei dessa, tem um valor sentimental, gostei desse, digamos que geralmente as mulheres gostam, gostei daquele jogo de louça, vou te doar, vou te doar. Geralmente a gente nem fala doar, né? Que Eu vou te a pessoa vou te dar, mas é uma doação, né? Ela uma se doação, encaixa uma doação. na doação. É uma doação, justamente. E como eu estava falando, as cláusulas restritivas. O que vem a ser as cláusulas restritivas? Basicamente, assim, de uma forma simples, a gente pode dizer que são restrições que o doador impõe ao donatário daquele bem doado. Por exemplo, aquelas clássicas que são ele pode doar para uma pessoa que é casada, ele pode fazer a restrição da cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não vai ser para ti ou para a mulher ou para o homem, não vai se comunicar com o cônjuge. Essa aí é a questão da incomunicabilidade. A inaliabilidade, eu posso doar com a cláusula de que ele não pode vender. Né? É até interessante a pessoa dizer, mas vai me doar, mas eu não posso vender. Bom, mas é uma doação, a cláusula que às vezes até para proteger. Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa tem estima por alguém e essa pessoa ou é pródiga, enfim, bom, vou te doar para te ter alguma garantia, para um imóvel para te viver, enfim. A inaliabilidade, ou seja, ele não pode vender, ele tem aquele bem. E a impenhorabilidade, que também é uma proteção para o donatário, para quem está recebendo a doação, até em caso de dívidas. Digamos que a pessoa já tem dívidas, tudo, ele doa com aquela cláusula de incomunicabilidade, que não podem tentar botar um gravame naquele imóvel, bem que for. Nem ele dá em garantia. Nem ele dá em garantia, ou seja, é a impenhorabilidade. E também aqui, eu achei Até porque, nesse caso, a impenhorabilidade aí, penhorar talvez fosse uma forma de burlar também a questão de uma venda, né? Porque tu penhora, ela vai para. Se for um imóvel, vai para estar público, tu vendeu aí. Bom, mas né, ele não podia vender, e aí ele faz por outro meio, né? Justamente, até para ter uma burlar a lei, né? Justamente. E aqui também é interessante, ainda nessas questões restritivas, né? Que tem a seguinte, por exemplo, a doação é vedado, né? Que a pessoa doe sem alguma reserva de bens que possa garantir a subsistência dela. Do doador. Do doador. Ele tem que doar, mas ele tem que ter uma reserva que ele possa se manter, digamos assim, né?
E também, nesse caso, aí que fala que é nula a doação, que ultrapassa o patrimônio doador em 50%. Ou seja, se ele tem herdeiros necessários, por ele causa não da pode, legítima, né? é da legítima, ele não pode doar mais de 50%, que ele, de certa forma, No, estaria prejudicando os herdeiros necessários, né? e aí a regra é no momento da doação, né? No momento da doação, ele não pode exceder os 50%, Sim, porque pode acontecer de que com o tempo, né, até realmente a pessoa falecer e vir a ser inventariado, ele tenha perdido parte dos bens. Então, aquela doação excederia os 50, mas o que leva em consideração é no momento que ele doou, se aquilo não ultrapassar os 50% dos bens naquele momento. e por fim também, aqui diz que é anulável a doação feita por doador insolvente. Isso aqui basicamente é para evitar a fraude, né? Ou seja, eu sou insolvente, eu tenho um bem, eu quero evitar que esse bem vai responder por uma dívida minha, eu passo para alguém, digamos, entre aspas, ter confiança, digamos, um laranja. Então, se a pessoa é insolvente, ela é vedada, é anulável a doação. Ela pode até pode ter feito a doação, mas ela pode ser anulada. Ela pode ser anulada. Lembrando que pode haver doação entre cônjuges, né? Sim. Claro que não pode se o regime de bens Foi for a como- comunhão universal. Mas Daí tu estaria fora, doando algo que já é da pessoa. mas fora isso, cabe a doação entre cônjuges e se estende também aos companheiros, né? No caso de união estável. Sim, Se da mesma, equipara. se equipara da mesma maneira. E depois aqui, tá, nessa pesquisa que eu fiz, é falar sobre a escritura pública de doação, que basicamente a escritura pública de doação é aqueles requisitos normais da escritura pública, né? Vai ter que ir num tabelionato, vai ter que marcar com antecedência, toda aquela questão que a gente sabe da escritura pública para outras questões, como exemplo, uma venda, ela é aplicada na doação. Os documentos necessários, assim, vamos dar uma passada rápida. Caso o doador seja pessoa física, é interessante a gente pontuar isso aí, né, que a pessoa física ela pode doar o determinado bem, nada impede, o CNPJ, a certidão negativa de débito da Receita, estatuto social, basicamente aqueles documentos de praxes, né? Eu falei pessoa física, né? CNPJ não, CPF, eu troquei. E na pessoa jurídica, CNPJ, toda aquela Sim, questão. daí o contrato O social. contrato social, justamente. Na verdade, o Léo, passo a passo, na verdade, vai ter que falar com o tabelião, né? E vai marcar lá para conversar, para saber todas essas questões, os documentos que são necessários. Ele vai passar a termo, né, essa a tua vontade, e aí provavelmente vai ser mais de uma vez, né? Aí Sim, vai marcar um dia para irem assinar. E aí tem que ser o doador e o donatário tem que ir lá presente, né? Porque o donatário, como tem que ter essa aceitação justamente. para fazer via tabelionato, daí o donatário teria que estar presente também para assinar, aceitando expressamente, né, essa doação que está sendo feita. Né? Justamente. Aqui a questão ainda dos documentos do donatário é aquela questão, CPF, RG, certidão de nascimento, e aqui certidão de casamento, e se for, tem que ter o pacto antinupcial, né? Porque tem aquela questão do Sim. regime de bens, ou seja, se a pessoa é casada, tem pacto antinupcial de comunhão universal de bens. Do donatário, basicamente, seriam esses documentos. Mas essa questão do casamento mais é para ver se o bem ele pode doar, se precisa da autorização do Da autorização do cônjuge, né? cônjuge. Dependendo do bem, se é um bem particular, se é um bem que é do casal e tal. Aí essas questões que precisa ser vistas para poder fazer a escritura, né? Ver se está Sim. tudo ok. E é interessante, só antes de acrescentar, vai ser doado e precisa que a pessoa aceite, né? Sim, Essa questão, por que que tu vai aceitar, por que que não iria aceitar? É que tem alguns casos que o encargo de manter, por exemplo, é muito pesado. entende? Inviabiliza. Inviabiliza Sim, a doação. vamos dar um exemplo clássico. A pessoa doa um apartamento assim muito confortável, luxuoso, como tem vários aí. Vai aceitar sim, mas aí a pessoa que está recebendo a doação é uma pessoa assalariada ou que não tem muitas posses e o condomínio daquele apartamento é 10 mil reais por mês.
Sim, A pessoa vai como comprar. Assim, Bom, mas aí a pessoa pode alugar tudo. Bom, mas a pessoa tem o direito de não, Sim. então, Sim, daqui a pouco vem até com a cláusula de não poder vender, e aí poder tu não vai vender. nem vender o bem, né? Então tem Então, essa questão. Por isso tem que é, essa como questão. dizer, é interessante essa questão, realmente. É que a gente no momento ali, tu pensa, não, tá ganhando, por que que tu vai dizer que não quer? Não, é que tem algumas coisas que às vezes te impedem de conseguir, Justamente. né, manter. Depois os documentos dos bens, os bens móveis são aqueles, por exemplo, o carro, o documento do carro, joias, por exemplo, tem que haver aquela certidão que tem, né, da autenticidade, enfim, documentos, bens imóveis, aqueles de praxe também, matrícula do imóvel, certidões, tudo. E imóvel rural e os impostos, quitação, toda aquela questão, porque a pessoa também pode estar recebendo uma coisa com dívida Sim, também. também tem isso aí, né? Que às vezes é aquilo que o Fabrício falou, por isso do aceite. E por fim, a gente também tem a questão do imposto, né? Que é uma questão que às vezes gera, até no escritório, às vezes as pessoas têm essa curiosidade, né, Fabrício, pelo seguinte, porque às vezes a pessoa, digamos, quer fazer, uma pessoa tem uma certa idade, tem herdeiros, né? E a pessoa fica nessa dúvida, tá, mas eu fazer um inventário, o imposto do inventário, o imposto da doação, não seria mais fácil eu fazer uma doação em vida, digamos assim, né? E tem essa questão que até eu estava comentando com o Fabrício, que é da questão a doação é a porcentagem sobre o bem Uhum. doado, né? Que, claro que isso varia de estado para estado, né, Fabrício? Sim, Aqui no Rio o Grande imposto do Sul, que estadual a gente é de 3 a 4%, né? é de 3 a 4%. Ele sofreu algumas variações ao longo dos anos e tal, já foi, teve caso de possibilidade de isenção até um certo valor e tal, mas hoje, e tinha mais gradações assim, né, de porcentagens, mas hoje em dia é de 3 a 4%. Até as pessoas acham, tem até uma, digamos, uma lenda que a pessoa, não, mas a doação é um imposto muito alto que eles botam justamente, mas não é assim, né? Na verdade não é. Então é uma questão é, interessante, claro, que a pessoa que vai ponderar nesse caso específico, né, que eu estou falando em relação aos herdeiros necessários. Se a pessoa, eu acho que eu quero fazer em vida já para até evitar problema, evitar inventário, né? Faz a doação em vida. Então é uma questão que a pessoa tem que. lembrando que essa doação aí entre pessoas ligadas por laços familiares, os filhos e os cônjuges, é uma antecipação da legítima. Sim, tem Sim, aquela questão, considera. né, que a gente até já comentou em outros. Não sei se já foi ao ar ou vai ao ar, né? A questão do inventário, né? Sim. Eu acho que vai ao ar. Ele antecipa, né? Então depois eles têm que vir para colação, né? Daí no... Sim, vai ser descontado, Vai se ser eu descontado justamente, sim, claro, vai ter que ser trazido. Não que não possa fazer, Não, né? justamente. Mas dentro daquela margem, né? Respeitando a margem dos 50%, mas depois ele é considerado como adiantamento da legítima. Sim, Um adiantamento da herança. que ali que eu falei, as questões das restrições, a coisa também pode ser feita, que é interessante, a doação pode ser feita com reserva de usufruto, né? Ou seja, o doador ele pode fazer a doação, ele faz a doação da propriedade, né? Mas ele pode ficar com o usufruto do gozo de dispor até, ou vitalício, ou por um determinado tempo. Então a doação pode ter a cláusula de usufruto, pode constar. Só voltando, senão depois me passa. O doador, no caso, ele não precisa do consentimento dos demais herdeiros, não tem nada. Ele pode liberadamente doar. Só que, claro, respeitando aquela questão da da legítima, né? Sim, mas não precisa de consentimento, não, né? porque ele está dispondo do bem dele, ele vai doar Sim. uma coisa que E em relação a isso que tu falaste aí deles, da pessoa não querer o inventário, isso aí geralmente dá, porque é difícil tu agradar a todos, né? Sim, Porque não tem quem tenha tantos para compensar. Um sempre vai se achar prejudicado. Porque eu recebi o meu é menor, o meu não sei o quê, o teu vale tanto. No fim, se for imóvel, a localização é melhor. No fim, não é a melhor saída. Mas tem essa dúvida, né? Sim, é que o inventário é visto como um monstro até pela demora do judiciário. Né? Hoje já existe alternativa, fugindo Sim. um pouco da questão da doação, mas já existem algumas alternativas que já está melhorando bastante, que o extrajudicial, em caso de não haver aquelas questões de litígio, não ter menores, que já está melhorando bastante, mas sempre foi visto com uma certa
Resistência, Parece um é questão de custo também. Mas é claro que se a gente for se aprofundar na questão do docente, tem muito mais coisas. Mas, assim, basicamente a ideia nossa, como a gente sempre fala, é dar uma visão geral, né, sobre o tema que a gente está Não é falando. votar, Não é votar. só... E no caso da doação específica, essas questões que as pessoas às vezes acham, vai doar é pegar e dar. Não, existem certas regras, condições, modalidades, restrições, que é essa que a gente deu uma passada bem rápida, mas o intuito de dar uma esclarecida, né? Acredito que a gente tenha mais ou menos passado por tudo, assim, mesmo que de forma resumida, e sempre aquilo que a gente fala, né? Se as pessoas têm alguma dúvida a respeito do tema, ou algum amigo, amiga, conhecido que queira, esteja passando tenha vontade de fazer doação, compartilhe o conteúdo que a gente deu hoje, que nos ajuda bastante, né? Aquele pedido que a gente faz sempre é se inscrever, quem não é inscrito, se gostou, dá uma curtida ali, que ajuda bastante o nosso trabalho. E também, se puder, nos seguir nas nossas redes sociais, escritório, que a gente tem o Instagram do escritório, que é o nome do escritório, o Facebook, e sugestões de próximos assuntos também são bem-vindos. Eu acho que era isso aí. É isso aí.